Olá galera, sejam bem-vindos aí para mais uma aula aqui na nossa disciplina de máquinas térmicas, tá? A aula de hoje eu vou falar sobre ciclo de Carnot, beleza? Fique atento aí, qualquer dúvida pode deixar sua dúvida aqui nos comentários do vídeo no YouTube, pode usar o fórum lá da nossa sala específico para esse dia, para a aula desse dia, beleza? Importante que vocês não fiquem com dúvidas, certo? Fiquem atentos também aos avisos que eu estou postando, né, na sala, no ambiente virtual, porque já estou divulgando algumas avaliações. Então fiquem atentos para vocês conseguirem realizar dentro dos prazos. Não perca os prazos, isso é muito importante. Certo? Então vamos lá. Vamos aqui dar prosseguimento à nossa aula. Bom, a aula de hoje, nessa parte pelo menos, né, sobre o ciclo de Carnot, vou falar alguns conceitos iniciais ali, introdutórios, e depois já vou falar do ciclo de Carnot. Basicamente vai ser isso aí, tá? Então vamos lá. Bom, galera, esse slide ele já até apareceu na nossa aula sobre as propriedades de substâncias puras, tá? Lá quando eu falei das mudanças de fase e dos processos termodinâmicos, certo? Vocês devem se lembrar aí que eu falei dos estados termodinâmicos e que o percurso do processo, né, ou a mudança de um estado para outro, que é chamado de processo, certo? Interpretando da seguinte forma: quando acontece uma mudança do estado 1 ao estado 2, eu chamo isso de processo. E a sequência de mudanças intermediárias, digamos assim, entre os estados é chamada de percurso do processo. Certinho? Por que eu estou falando disso? Só para lembrar a ideia do que é um ciclo termodinâmico. Eu já mencionei isso também para vocês, tá? Aqui não está representado exatamente um ciclo termodinâmico. Por quê? Para que seja considerado um ciclo termodinâmico, para que seja, né, avaliado como um ciclo termodinâmico, esses processos têm que levar a substância, né, o nosso sistema, do estado 1 até um estado 2, depois estado 3, 4, 5, quantos forem necessários, e retornar para o mesmo estado inicial. Ou seja, em um ciclo termodinâmico, o estado inicial é exatamente igual ao estado final. E aí você, dessa forma, consegue caracterizar o que é um ciclo termodinâmico. Beleza? A partir dessa aula, eu vou falar a respeito de alguns ciclos termodinâmicos para vocês. Não vou falar de todos os existentes, mas vou falar dos principais e que mais aparecem aí para nós dentro da termodinâmica. Certo? Então vamos lá, vamos aqui adiante. Bom, eu coloquei essa imagem aqui antes de falar propriamente dita do ciclo de Carnot, para introduzir alguns conceitos. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez já tenha estudado, talvez ainda não. Enfim, vamos lá. Imagina que eu tenho uma xícara de café no ambiente de uma sala, por exemplo. E essa sala está fria, né? Está a uma temperatura menor do que a temperatura da xícara de café. Qual é o natural de se ocorrer? O natural de se ocorrer é que a xícara de café, por possuir uma temperatura maior do que o ambiente da sala, ela ceda energia, ou seja, vai haver transferência de calor entre a xícara e o ambiente da sala. Perfeito? Uma vez que isso aconteceu, você acha que é possível que de forma espontânea o ambiente da sala devolva a energia para a xícara e faça com que a temperatura do café que está na xícara suba, volte a ser o que era antes? Não, né? Não é o natural. Não é o que a gente espera que aconteça de forma natural. De forma natural, vai haver transferência da xícara para o ambiente da sala. Certo? Agora, olha esse outro exemplo. Quando você faz passar por meio de uma resistência elétrica, de um fio elétrico, uma corrente elétrica, o que acontece? Você inevitavelmente vai proporcionar uma liberação de energia na forma de calor, certo? Vai acontecer um aquecimento. E vários dos nossos equipamentos eletrodomésticos, né, ou outros equipamentos aí funcionam com esse princípio.
chuveiro elétrico, aqueles mergulhões para aquecer a água, funcionam com esse princípio. Passa uma corrente elétrica e ele vai liberar uma quantidade de energia na forma de calor. Perfeito? Agora imagine o seguinte, se eu ceder energia na forma de calor para essa resistência, vai aqui, de forma natural, né, proporcionar um fluxo de elétrons, uma corrente elétrica? Não, né? Não é o natural que isso aconteça. O natural é o contrário. O natural é que, ao passar a corrente elétrica, se libere energia na forma de calor. Certo? Vamos aqui para mais alguns exemplos. Imagine aqui, ó, que eu tenho um reservatório, certo? Que está com uma temperatura maior do que a temperatura do ar atmosférico. Parecido com um exemplo da xícara de café, né? Quando passar o tempo e esse, né, claro, esse sistema, esse objeto for mantido em contato com a atmosfera, o que vai acontecer? Um fluxo de calor, de energia, né, a partir desse sistema para o ambiente e até chegar o momento em que vai haver um equilíbrio entre o corpo, entre esse sistema e o ar atmosférico, certo? Agora, o contrário não é natural, certo? Ir daqui até aqui de forma natural é difícil acreditar, né, que o ar atmosférico vai ceder energia para cá e vai fazer com que ele se aqueça, né, de forma natural. Mesma coisa acontece aqui, ó, bem similar com um reservatório que tem um ar com uma pressão maior do que o ar atmosférico, certo? O que está acontecendo aqui? Se você permitir aqui, imagine que há uma válvula, né, que permita um escape desse ar, né, que está aqui com a pressão maior. O que vai acontecer? Ele vai fluir de forma espontânea até que não haja um equilíbrio entre a pressão externa e a pressão interna. Agora, o contrário é natural? E pensar que o ar atmosférico vai entrar aqui e vai, de forma natural, tornar aqui o ar dentro desse reservatório com uma pressão maior? Não, né? Isso não é natural para nós, certo? O último exemplo, e talvez assim, o mais estranho, imagine que tem uma massa suspensa aqui a uma altura ZI, né? E por algum motivo você libera essa massa aqui, ó, para que ela caia. Uma vez que essa massa caiu, dificilmente de forma natural e espontânea, ela vai retornar aqui à posição inicial, né? De forma natural, perceba, né? Sem nenhuma intervenção externa. Isso não é natural. Isso não é aquilo que nós esperamos que aconteça. Beleza? Por que eu estou falando tudo isso? Existe na termodinâmica, existe aí na ciência, a ideia de que os processos, alguns processos, eles acontecem normalmente em uma determinada direção, mas nunca na direção oposta. Significa que existe uma direção preferencial, uma mão única, digamos assim, que faz com que os processos aconteçam de forma natural em uma direção e apenas nessa direção. O que eu quero dizer com isso? Eu quero introduzir aqui dois conceitos que são importantes. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Eu não vou falar de forma profunda porque não vem ao caso para a nossa disciplina. Então eu vou dar aqui um vislumbre do que seria isso, certo? Essa mão única indica uma coisa muito importante em processos termodinâmicos. O que é essa coisa muito importante que eu quero dizer para vocês? É a ideia de irreversibilidade. O que é um processo ser irreversível? Significa que, de forma geral, ele não volta a ser como era antes, sem que haja interação do meio externo. Então agora a gente já sabe. Quando eu falar que um processo é irreversível, significa que ele acontece naturalmente em uma direção e na direção oposta não, isso não acontece. Quais exemplos eu poderia dar de processos irreversíveis? Olha, quando você tem transmissão de movimento e acontece ali na transmissão o atrito, esse atrito dissipa energia na forma de calor. Uma vez dissipado esse calor, eu não consigo fazer com que ele volte para o sistema. Então, essa dissipação de energia na forma de atrito é uma das formas de reversibilidade. Imagine aqui também agora outro processo que é irreversível. Imagine um processo de combustão. Onde você tem o ar, você tem ali o combustível, você tem alguma coisa para dar a centelha, né, para que haja o início da combustão.
Depois que você queimou essa mistura de ar mais combustível, você tem agora gases. E de forma natural, não vai acontecer que esses gases agora voltem a ser combustível e o ar, né? Vamos supor aqui o oxigênio. Isso não vai acontecer. Esses são dois exemplos apenas de processos que são irreversíveis. Joia? Então fique com isso em mente. Uma outra coisa importante é que existe uma propriedade termodinâmica que indica isso. Essa propriedade ela é chamada de entropia, tá? E você provavelmente já deve ter ouvido falar na entropia. Ela está presente em vários aspectos da ciência, inclusive na área social, a entropia social lá. Mas aqui para nós, ela é uma propriedade que vai indicar o nível de reversibilidade de um sistema. Fique tranquilo, nós não vamos calcular a entropia, nós não vamos mexer com a entropia aqui, né, de forma bem explícita nessa disciplina. Mas é importante você saber que ela existe e como identificar e interpretar a entropia em alguns diagramas, certo? Vamos lá então? Vamos adiante, porque eu falei de tudo isso para falar do nosso primeiro ciclo termodinâmico, que é o ciclo de Carnot, certo? Bom, o ciclo de Carnot foi desenvolvido aí pelo engenheiro francês Sadi Carnot, né, lá em 1824. Ele propôs esse ciclo, tá? Ele é um ciclo de potência reversível. Olha só, o que é reversível? Significa que esse ciclo aqui, nesse ciclo, todos os processos podem ser feitos de forma contrária, certo? Então, beleza, gravem isso aí. Esse sistema, né, esse ciclo de Carnot, ele opera entre dois reservatórios térmicos, que são chamados de fonte fria e fonte quente. Fique ligado agora. O que é um reservatório térmico? Eu não falei isso para vocês ainda, vou falar agora. Reservatório térmico, eu vou começar dando os exemplos, depois eu digo o que é, certo? Imaginem que eu vá lá no IFES, por exemplo, no meio do campo, e faça do campo do IFES, e faça uma fogueira. Certo? Fiz uma fogueira no meio do campo. Vocês acham que o fogo, né, o calor ali emitido por essa fogueira, ele vai ser capaz de mudar a temperatura da atmosfera local em Vitória? O que vocês acham? Não, né? É um pouco absurdo, certo? A fogueira vai transmitir calor para a atmosfera? Vai. Ela vai transferir calor para a atmosfera. Né? A atmosfera próxima aqui, né? Essa região próxima do campo, lá no nosso exemplo do IFES. Porém, ela não vai ser capaz de mudar a temperatura de Vitória, por exemplo. Vou dar outro exemplo aqui. Imagine aquele exemplo da xícara de café na sala. A xícara de café vai transmitir energia para a sala se ela estiver com a temperatura maior? Ela vai. Ela vai ser capaz de alterar a temperatura da sala com essa transferência de energia? Não. Ela não vai ser capaz de alterar a temperatura da sala como um todo. Então, o que é a ideia de um reservatório térmico? Reservatório térmico, em geral, são reservatórios que vão ter grandes massas, né, grandes proporções, e recebem ou cedem energia sem que haja mudança de temperatura. Ou seja, ele pode receber uma transferência de energia ou de calor, ou pode ceder, mas não vai haver mudança de temperatura. Certo? Bom, o sistema, vamos agora avançar aqui no ciclo de Carnot. O sistema responsável pela execução do ciclo de Carnot, ele vai passar por 4 processos, todos eles reversíveis. São 2 processos adiabáticos alternados com 2 processos isotérmicos. Fiquem atentos com isso, certo? 2 processos adiabáticos alternados com 2 processos isotérmicos. Eu vou aqui de forma geral explicar a ideia do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot ele foi aqui bolado, né, pensado por Carnot, e aí eu vou pedir para vocês imaginarem, aqui tem algumas ilustrações, um sistema, que foi o que ele imaginou, deixa eu ajeitar aqui o apontador, aqui, um sistema que é um cilindro com um pistão, certo? Imaginem que esse cilindro ele pode ser colocado em contato com uma fonte fria e também com aqui uma fonte quente, né, uma fonte que vai ceder energia a uma temperatura maior, e aqui uma fonte fria que vai receber energia desse sistema. E também posso, de alguma forma, isolar esses sistemas em alguns momentos. Esse ciclo ele vai operar aqui, ó, segundo esses processos. Processo 1 para o processo 2,
3 para o processo 4, 4 para o processo... Desculpa, 2 para o processo 3, 3 para o processo 4 e 4 para o processo 1. Perceba que eu falei sobre o ciclo termodinâmico. Agora, o ciclo se encerra, começa e se encerra no mesmo ponto, o ponto 1, ou seja, o mesmo estado termodinâmico. Beleza? Aqui a gente vê já um exemplo de ciclo termodinâmico. Agora vamos entender o que isso representa. Esse aqui é um diagrama PV, como vocês estão vendo. Essas linhas são linhas de temperatura constante. Vamos agora falar aqui como que Carnot pensou esse sistema. O processo 1 para 2, que processo vai ser esse? Vai ser um processo em que o sistema vai receber energia, certo? Aqui, ó, ele vai receber uma determinada quantidade de calor enquanto ele se expande, certo? Então ele está proporcionando aqui uma expansão chamada de expansão isotérmica, tá? Temperatura constante aqui identificada por T índice H. Não confundam isso, tá? Então o primeiro processo é um processo isotérmico onde vai ser cedido energia para o ciclo, beleza? Imagine agora que terminei esse processo 1 para 2. No final do processo 1 para 2, o que a gente ainda tem? Nós ainda temos aqui um processo de expansão, certo? Porém, com um abaixamento de temperatura, certo? Aqui eu tenho temperatura H, aqui eu tenho temperatura L. Então, de 2 para 3, diminuiu a temperatura e houve a expansão, certo? Aumentou o volume e diminuiu aqui a pressão, certo? Lembrando que isso aconteceu por quê? Porque aqui, de alguma forma, eu coloquei esse cilindro em isolamento, né? Coloquei aí ele isolado, sem nenhuma piada com o momento que nós estamos vivendo, tá? É o isolamento térmico aqui que vai proporcionar que aconteça essa queda aqui de temperatura, beleza? Agora, o processo 3 para 4, o que acontece? Ele é um processo isotérmico, né? Temperatura constante, porém ele não é adiabático. O processo 2 para 3 é um processo adiabático, tá? O processo 3 para 4 não é adiabático, ele é isotérmico. À medida que eu comprimo esse sistema, a tendência era que essa temperatura aumentasse. Por que ela continua constante? Porque agora eu libero o sistema para trocar calor aqui com um sumidouro de energia, um reservatório térmico aqui a temperatura TL. Então vai acontecer perda de energia e a temperatura vai continuar constante. Processo isotérmico. Agora, o processo 4 para 1 é um processo de compressão, só que é adiabático, não há troca de energia com o sistema. O que vai acontecer? Você vai proporcionar aqui um aquecimento, certo? Um aumento de temperatura, inevitável aqui no processo de compressão adiabática. Então vamos lá aqui, ó. Vamos identificar os processos. Processo 1, processo de expansão isotérmica. Processo 2 para 3, processo de expansão adiabática. Processo 3 para 4, perdão, processo de compressão isotérmica. E processo 4 para 1 é um processo de compressão adiabática. Certo? Isso aqui é a ideia geral do ciclo de Carnot. Beleza? E essa é a representação no diagrama PV. Essa área interna aqui do ciclo, ela representa o trabalho líquido produzido por esse ciclo. Beleza? Então essa área aqui representa isso. Bom, galera, eu posso comparar o ciclo de Carnot com 4 processos internamente reversíveis, né? Posso fazer isso, já mostrei para vocês. São 2 processos adiabáticos alternados com 2 isotérmicos. Imagina que agora, num diagrama temperatura-entropia, olha aqui a entropia, que eu consiga fazer um ciclo a vapor funcionar segundo o ciclo de Carnot. Beleza? Imagina que isso aqui agora é um ciclo a vapor. Tá vendo que aqui é água? No exemplo anterior poderia ser um gás ali, sendo imaginado um gás, né? Mas aqui vamos imaginar que agora é vapor. Certo? Vou mostrar mais à frente aí como é que seria esse ciclo. Bom, imagina que agora eu tenho lá no processo... deixa eu só chamar a atenção para uma coisa, certo? Eu não consegui alterar essas numerações. Deixa eu voltar aqui, ó. Se vocês repararem, o processo 1 para 2 aqui, na verdade aqui é o processo 4 para 1,
tá? Então não confunda isso, é só porque eu não consegui alterar essas numerações aqui. Mas os processos continuam os mesmos, só muda aqui os índices, tá? Fique atento com isso aí. Aqui o processo 1 para 2 é o processo onde há expansão adiabática. E num ciclo a vapor, que eu vou mostrar para vocês já já aqui o que vai ser, seria comparado ao trabalho produzido na turbina. Aqui, ó, 1 para 2. Processo 2 para 3 é um processo de compressão isotérmica. Então você pode trocar calor aqui, comparado com o que vai acontecer no ciclo a vapor lá no condensador, onde vai haver liberação de energia para o ambiente, certo? Processo 3 para 4 é o processo 2 para 3 já foi, né? 3 para 4 isso mesmo. Compressão adiabática é o processo que vai acontecer devido ao trabalho fornecido na bomba, beleza? E 4 para 1 é a expansão isotérmica, que pode ser aí fornecido devido à queima de combustível. Não se preocupe agora, tá? Eu não expliquei o ciclo a vapor ainda, eu vou explicar. Isso aqui é só uma comparação. Vocês vão entender já já. Bom, a máquina térmica de Carnot tem uma característica muito importante. E eu vou até grifar isso aqui para ninguém se confundir. A máquina térmica é uma máquina hipotética, tá? A máquina térmica de Carnot. Beleza? Por que ela é uma máquina hipotética, professor? Se você olhar no slide anterior, o que está acontecendo aqui? O processo 1 para 2 é um processo isentrópico, certo? Ou seja, não há irreversibilidade. Eu falei isso aqui à medida que eu explicava o ciclo. Se não há reversibilidade, esse processo ele não consegue ser executado na realidade, porque todas as máquinas, todos os processos que nós conhecemos para geração de energia vão produzir reversibilidade, ou seja, vai ter atrito, vai ter combustão, vai ter troca de calor às vezes de uma forma irreversível. Então, a máquina de Carnot ela existe só no campo das ideias, tá? Não é possível construir uma máquina que funcione segundo o ciclo de Carnot na realidade. Beleza? Bom, para calcular a eficiência de qualquer máquina térmica, reversível ou irreversível, deixa só eu ligar aqui de novo o apontador, porque estava no marca-texto. Aqui, ó, é essa expressão, certo? Vocês já devem conhecer aí. 1 menos QL sobre QH. Aqui é um exemplo, né, de uma máquina térmica de Carnot, com reservatório de alta temperatura a 1000 Kelvin, aqui de baixa temperatura a 300 Kelvin. Aqui você teria que calcular essa eficiência, que é 70%, né? Nesse caso aqui é 70%. Beleza, galera. Lembrando só uma coisa aqui que é muito comum de ser esquecido, de errar. Não façam isso, tá? Isso aqui vale para qualquer máquina térmica, como eu falei, certo? Não confundam o L com o H. Você pode, de repente, ver F e Q aqui, frio e quente. Não inverta essa ordem aqui, tá? Isso pode ser um erro e não é legal que aconteça, tá? Não confundam isso. Agora, se a máquina térmica for reversível, as quantidades de calor aí na expressão que eu mostrei anteriormente podem ser substituídas de forma direta pelas temperaturas dos reservatórios. Olha que legal. Você pode substituir o QL pelo TL e o QH pelo TH. E a única observação que eu faço aqui, que também é motivo de muitos erros e muita confusão, essas temperaturas precisam ser temperaturas em uma escala absoluta. E, em geral, a gente usa a escala Kelvin, né, que é a mais comum aí das escalas absolutas. Então, nunca calcule a eficiência de Carnot utilizando a temperatura numa escala relativa, por exemplo, graus Celsius. Utilize uma escala absoluta. Tem uma pergunta para fazer para vocês, fiquem à vontade aí para se quiserem responder nos comentários, enfim. É possível alcançar uma eficiência de 100% utilizando o ciclo de Carnot? O que vocês acham? Comentem aí para mim qual é a opinião de vocês e digam aí o que vocês pensam, tá? Bom, essa é a mais alta eficiência que se pode obter numa máquina térmica, já que ela é irreversível, certo? Então ela vai ser a maior. Em geral, você pode calcular a eficiência da máquina térmica, pode calcular a eficiência de uma máquina térmica usando a eficiência de Carnot, aí você vai saber que esse é o limite.
E aí depois você calcula a eficiência com os dados reais, digamos assim, daquela máquina, você vai ver que essa eficiência sempre vai ser maior que a eficiência real, certo? Agora, todas as máquinas térmicas irreversíveis, que foi o que eu falei, ó, as reais, né, as máquinas que podem ser construídas, elas vão operar entre esses mesmos dois reservatórios aqui, ó, vão ter eficiência menor. Sempre pense nisso, tá? Pense sempre nisso. Vou precisar então calcular um ciclo que opera segundo o ciclo de Carnot? E aí? Na verdade não, né? Você pode até calcular a eficiência utilizando a equação de Carnot, essa eficiência para um ciclo reversível, porém isso vai te dar um indicativo, certo? Já que ela é a mais alta eficiência que pode ser obtida. Olha aqui, ó. Uma máquina reversível vai ter uma eficiência igual à eficiência, né, à eficiência de Carnot. Agora, uma máquina que seja irreversível vai apresentar uma eficiência sempre menor do que a eficiência de Carnot, né, ou a eficiência aí, calculada de forma reversível. Agora, uma máquina que seja impossível de ser construída é uma máquina que dê, na realidade, uma eficiência maior do que a eficiência de Carnot, né, ou uma eficiência aí de um ciclo reversível. Joia? Não esqueça isso, tá? Isso é importante de ser lembrado. Tá? Máquina térmica impossível é uma máquina que teria supostamente uma eficiência maior do que uma eficiência calculada com considerando um ciclo reversível, certo? Aqui, deixa só eu mostrar para vocês aquilo que eu mencionei antes, que eu falei, fique tranquilo, você não vai precisa se preocupar com o ciclo a vapor, porque eu ainda vou falar dele. Só para a gente identificar aqui, ó, que eu falei de turbina, né? Falei de bomba. Isso aqui é a turbina, certo? Onde vai acontecer aquela expansão. Aqui seria o condensador, onde vai haver troca de calor. Lembre-se disso aqui, ó. Esse ponto aqui. Aqui é a turbina, né? 1 para 2, vai produzir trabalho. 2 para 3 é o condensador. Do condensador, ponto 3 até o ponto 4 é a bomba. Vai ter inserção de trabalho aqui na bomba para que haja elevação de pressão, certo? E aqui, ó, ponto 4 vai ser esse cara aqui. E o ponto 1 vai ser, entre o ponto 4 e o ponto 1, vai ser o quê? Ceder energia aqui de alguma forma, em algum elemento, que eu vou falar para vocês com mais detalhes mais à frente, mas é só para causar esse aumento aqui, essa transmissão de energia entre esses pontos. Certo? Bom, a transferência de calor isotérmica de um sistema de ou para um sistema bifásico não é difícil de ser realizado na prática. Isso dá para fazer, tá? A manutenção da pressão constante não é uma coisa tão simples assim, tá? Até pode ser conseguido de forma próxima, né? O que eu estou falando de pressão constante? Esse ponto 4 para 1 e 2 para 3, essa linha aqui, já falei para vocês, é uma linha de pressão constante. Ela está cortada aqui, né? Mas lembra lá dos diagramas que eu mostrei? São linhas para linhas de pressão constante, não se esqueçam. Então, esses processos podem ser até reproduzidos de forma bem próxima aí na realidade. Não vai ser exatamente assim, mas pode se chegar até próximo disso. Beleza? O que limita esses processos de transferência de energia aí? São as temperaturas, né? Claro, que devem aí permanecer, né? Abaixo do ponto crítico, né? Para a água, que corresponde a 374 graus Celsius. Além disso, a limitação na temperatura máxima que limita aí a eficiência térmica. Então você tem que tomar cuidado na hora de elevar demais a temperatura para que também não haja danos também ao sistema, né? Isso aqui tem que lembrar, são equipamentos, né? E aí temperaturas muito elevadas também não seria legal do ponto de vista técnico do material, né? Então tem que lembrar disso. Toda tentativa, isso aqui eu vou até grifar. Deixa eu grifar aqui. Aqui, ó. Opa, peguei errado. Deixa eu pegar aqui e marca texto. Isso. Olha, toda tentativa de elevar a temperatura máxima do ciclo
envolve transferência de calor para fluido de trabalho em uma única fase, o que não é fácil de realizar de forma isotérmica. Ou seja, transferir calor no ciclo, né, para um fluido de trabalho em uma única fase não é uma coisa tão simples, isso é mais difícil de se fazer de forma isotérmica, né? Então, isso aí impossibilita a transferência de calor nesse sentido, né? O processo de expansão isentrópica, né, entre o ponto 1 e 2, ele pode até ser aproximado de forma até satisfatória, por uma turbina bem projetada. Tem que tomar cuidado aqui, galera, com a questão do título, porque as turbinas não funcionam com um título muito baixo, abaixo de 90%. Ele não pode ser tolerado para operação em usinas, porque isso danifica as pás da turbina. Vou falar com mais detalhes disso lá no ciclo a vapor. Tá? Então, representar isso na realidade é praticamente impossível. Tá? Pode ser feito de forma satisfatória? Pode. Lembrando que o processo nunca vai ser isentrópico, então essa linha nunca vai ser vertical, nem aqui, né? Ela vai tender aí aqui, ó, para essa região, de um título um pouquinho maior. Beleza? Não esqueça disso. O ponto 3, que é o ponto de compressão isentrópica, que acontece aqui, né, no que seria no condensador, envolve, depois, né, do ponto 3 aqui, a entrada do sistema de bombeamento, para que haja uma elevação de pressão e essa água, né, flua aqui do ponto 4 ao ponto 1. Eu não comentei isso, né, mas não sei se ficou evidente, mas o ponto 1 aqui eu tenho vapor, né, tá aqui. Ponto 2, que é a saída da turbina, eu tenho uma mistura. Ponto 3, eu também tenho uma mistura, né, que na verdade, que aqui é o problema para nós, né, a bomba não foi feita para bombear a água mais vapor, certo? Na prática, a bomba só funciona bem se esse ponto 3 estiver aqui, ó, pertinho ou em cima dessa linha, que é o ponto de líquido, né? Então isso é um problema para representar isso, tá? Porém, dominar, né, de forma satisfatória essa condensação de forma a controlar o título é bastante complicado, certo? Por isso que esse ciclo se torna nesse ponto aqui até um pouco inviável também. Esse é um dos fatores que dificulta. Certo? Então, lembre-se disso aí. Bom, galera, aqui a gente encerra a nossa aula, tá? Lembrando, vocês podem tirar dúvidas por e-mail, tá? Podem procurar lá na sala do ambiente virtual de aprendizado, no fórum específico para essa aula. Podem mandar mensagem, né? Alguns têm me procurado aí pelo WhatsApp, eu estou no grupo lá da turma de vocês. Fiquem à vontade para me procurar e tirar dúvidas. E mais uma vez, fiquem atentos aos avisos na sala do ambiente virtual, porque eu vou divulgar lá como vai ser as nossas avaliações, né? Como é que vocês vão fazer as atividades, como é que vai ser esse retorno. Tranquilo? Não se esqueçam. Um forte abraço para vocês, se cuidem e a gente se vê na próxima aula.